A história começa quando uma garota é reencarnada em um simulador de namoro chamado Revolution, um típico jogo otome onde há diversas rotas românticas com príncipes e tals, mas em vez de escolher um dos príncipes para ser o seu par no amor, ela decide que quer se relacionar com a vilã do jogo, mencionando que a ama. A cena muda e então conhecemos Rei Ohashi, uma típica CLT que trampa em um escritório e que, como válvula de escape para a vida insana que vive, acaba se afundando em seu jogo favorito. Porém, ela acabou se afundando meio que demais ali na brincadeira, e bem, o excesso de estresse com a falta de sono fez com que ela fosse de F. Ao fechar os olhos em seu mundo anterior e abrir os olhos em um novo mundo, ela se vê diante de sua personagem favorita, que se chama Claire François, e ao olhar ao redor, ela percebe que foi reencarnada no mundo do seu jogo favorito como a protagonista Ray Taylor. E Ray, lembrando que quem tem limite é cartão de crédito ou município, não perde tempo e imediatamente declara seu amor por Claire. Claire fica completamente confusa com isso e demonstra ainda mais amargura em relação a ela, mas Ray acha a atitude rude de Claire adorável e não para de elogiá-la, até incentivando a continuar a maltratá-la. Conforme a cena muda e Ray está a caminho pelo corredor, Claire a empurra e provoca, esperando fazê-la cair em desespero, mas para sua surpresa, Ray agradece Claire pelo empurrão e mais uma vez expressa seu amor pela vilã. Claire tenta maltratá-la, pisando em seus pés e zombando dela, mas Ray apenas pede para que ela pise com mais força. Ó as ideias. Na sala de aula, Ray percebe que seu livro sumiu e parece que foi Claire quem o escondeu, chamando-a de pobre por não poder comprar um livro, mas Ray acha que ela escondeu o livro para que pudessem ficar mais próximas e começa a compartilhar o livro com ela. Já no dormitório, a colega de quarto de Ray, que se chama Misha, a aconselha a se afastar de Claire, pois sua família é uma das mais prestigiadas do reino, então ela poderia fazer o que quisesse com Ray. No entanto, Ray não se intimida, pois ela ama tudo sobre Claire, incluindo as suas maldades, pontuando que Claire sempre teve cuidado para não machucá-la demais, além de não envolver outras pessoas. Então ela acredita que no fundo Claire tem um lado gentil, o que faz com que Ray goste ainda mais dela. No dia seguinte, durante a aula de educação física, Claire provoca Ray por não conseguir encontrar um parceiro, mas Ray aproveita a situação e diz ao professor que Claire quer ser sua parceira. Claire tenta maltratá-la jogando água nela, mas o seu plano falha mais uma vez, pois Ray apenas se aproxima ainda mais para se secar nela e pede para se aquecer. E depois de se cansar de suas tentativas frustradas de maltratar Ray, Claire fica frustrada e pergunta como ela consegue ficar tão calma e resiliente apesar de tudo que fez com ela. Mas Ray apenas diz que vê todo o bullying que tá rolando por ali como uma forma de amor. E vendo a determinação inabalável de Ray, Claire fica ainda mais irritada e apenas sai dali sem dizer nada. Misha aponta que se Ray for muito persistente, Claire pode começar a ignorá-la e Ray fica devastada com a ideia e pergunta a ela o que fazer para que isso não aconteça. Misha então sugere que ela precisa se tornar alguém que não pode ser ignorada, destacando que Claire é extremamente competitiva e não suporta ficar para trás. No dia seguinte, Ray cumprimenta Claire de manhã e é tratada com hostilidade, como de costume. Ray não se abala com sua rudez e mais uma vez declara seu amor por Claire, mas Claire diz que já teve o suficiente disso e grita para que Ray saia da academia. Ouvindo o barulho, os três príncipes surgem por ali, sendo eles Rod, Tane e Yu, onde Ray nos explica que eles são as três opções românticas originais do jogo. Rod pergunta a Claire o que tá rolando por ali, mas Ray interrompe e provoca Claire ainda mais. Yu percebe Ray e a identifica como a aluna mais bem classificada entre os novos estudantes. Rod menciona que ela é apenas uma plebeia zombando de seu pai e pergunta a Tane sua opinião, mas ele parece desinteressado. Claire começa a corar ao notar Tane, então Ray a incentiva a falar com ele, já que ela gosta dele. Claire fica toda envergonhada e grita que não gosta dele de forma alguma. O problema é que todos ouviram esses gritos e Rod aproveita para folgar no irmão por ter sido rejeitado. Ray percebe que eles cometeram um erro, lembrando que Tane tem um complexo de inferioridade absurdo em relação aos seus irmãos. Ray diz a Claire que elas deveriam se desculpar com ele, mas Claire fica ainda mais brava, declarando que continuará a maltratá-la até que ela se quebre e se submeta a ela em lágrimas. Durante o intervalo, Claire pensa em maneiras de maltratar Ray, enquanto suas amigas acham que ela deveria simplesmente esquecê-la, mas Claire se recusa a perder. Eis então que ela finalmente tem uma ideia do que fazer e vai até Ray propondo um desafio. Eles têm uma prova no dia seguinte, então Claire propõe que se ela tirar uma nota mais alta no teste, Ray terá que deixar a academia. Ray não está interessada nisso aí, pois ela não vê nada que ela possa ganhar com isso tudo, mas decide aceitar com a condição de que se ela vencer, Claire deve concordar em fazer qualquer coisa que ela pedir. Claire até hesita, mas ela está tão confiante de sua vitória que acaba aceitando. E Misha age como uma testemunha da competição, fazendo que elas jurem por Deus que irão manter o combinado. A cena muda e no dia da
prova, Claire está confiante de que vai sair bem, mas o que ela não esperava é que a prova também fosse fácil para Ray, pois ela se lembra das respostas de tanto jogar o jogo. No entanto, Ray tem dificuldade com sua falta de experiência física durante a prova de etiqueta à mesa e fica ainda mais distraída pela beleza de Claire, o que faz com que ela perca pontos. A prova final é sobre magia, onde seus atributos e aptidões são medidos. Os atributos são os 4 elementos, no caso fogo, água, terra e vento, e sua aptidão é medida de inexistente até excepcional. Claire tem um atributo de fogo com uma aptidão alta, enquanto Ray apenas faz o teste rapidamente e avança para a próxima etapa, onde vemos Rod destruindo um alvo enquanto testa sua magia. Tane faz o mesmo com sua magia de vento, mas parece estar de mau humor porque teve dificuldades na prova escrita. Rod e Yu notam Ray enquanto ela faz o seu teste de magia. Yu fica impressionado, mas nota que ela errou o alvo, enquanto Rod percebe que ela errou de propósito e começa a se interessar por ela. À noite, Ray aparece no quarto de Claire dizendo que teve um dia longo e tenta abraçá-la, mas Claire bate a porta na sua cara. Na manhã seguinte, Claire está de ótimo humor, pensando nos resultados da prova, e quando vê Ray com os olhos afundados em olheiras, ela acha que ela deve ter ficado tão preocupada que não conseguiu dormir. Mas Ray diz que ficou acordada porque começou a pensar no que pediria a Claire depois de vencer a competição, e isso tirou o sono dela por completo. Os resultados então são revelados e na prova escrita, após os dois príncipes, Ray ficou em terceiro lugar, superando Claire. Na prova de etiqueta, no entanto, Ray só marcou 75 pontos, enquanto Claire ficou em terceiro com 97. Claire então começa a se gabar, dizendo a Ray que ela caiu no ranking, mas Ray apenas acha que ela fica fofa quando está animada. A pontuação final da prova de magia então é revelada, e todos ficam chocados ao ver que Ray está no topo, com sua habilidade marcada como imensurável. Os alunos se perguntam como a habilidade pode ser imensurável, e o professor explica que seu resultado foi tão excepcional que ela foi até excluída do ranking. Claire não consegue acreditar no resultado, e Rod a confronta sobre ter errado o alvo. Ele especula que a magia de Ray é imensurável porque ela pode ter mais de um tipo de magia, o que é algo raro. Conforme a cena evolui, descobrimos então que, como protagonista, a sua habilidade foi projetada para ter uma aptidão excepcional, tanto para a magia de água quanto para a de terra. Então ela sabia que a prova estaria totalmente a seu favor por causa do roteiro do jogo. As amigas de Claire a consolam, dizendo que ela se saiu bem ao ficar em terceiro, mas Ray aparece de repente e a lembra do acordo. Claire afirma que a aposta foi cancelada, já que Ray foi excluída do ranking, mas Ray lembra que a aposta era que Claire sairia ou não a vencedora, e como ela foi excluída, Claire não pode ser considerada uma vencedora. Claire acha isso absurdo, mas Ray lembra que elas juraram por Deus, algo que as pessoas nesse mundo levam muito a sério, então Claire não tem escolha a não ser aceitar a derrota, e Claire fica extremamente temerária sobre o que ela vai pedir, porém, contudo e entretanto, quando Ray diz o que quer, ela apenas pede para que Claire nunca desista, e a vilã fica surpresa com o pedido, mas como esse foi um desejo de Ray, ela jura por Deus que não perderá a esperança, não importa o que aconteça, e ao se afastar, Ray a chama dizendo que a ama, mas Claire se recusa a aceitá-la dizendo que a despreza. A cena muda em uma mansão, Claire é encarregada de entrevistar novas empregadas, mas fica extremamente irritada ao ver que Ray também apareceu para a entrevista. Ray explica que está lá para ganhar dinheiro extra e passar tempo com sua amada Claire. Isso a deixa ainda mais frustrada e ela instantaneamente rejeita sua candidatura, mas a chefe das empregadas pede para que ela repense, pois a Ray parece ter um perfil muito melhor que dos outros candidatos. Ela até destaca a lealdade de Ray para com a Claire como algo benéfico, embora Ray corrija a palavra lealdade dizendo que é amor. Ouvindo o barulho, o pai de Claire entra na sala. Ray nos explica que seu nome é Dou e ele é o ministro da fazenda, sendo assim, ele é o terceiro da ordem de comando do país, apenas atrás do próprio rei e do primeiro-ministro. Claire ouve seu pai e explica que não quer contratar o Ray porque ela a incomoda demais, e ao ouvir essas palavras, o pai concorda em rejeitá-la, mas antes que ele possa sair, Ray pede para falar com ele. Inicialmente, ele fica ofendido com o pedido, mas quando ela menciona o nome de uma certa pessoa, sua expressão simplesmente muda e ele pede privacidade para conversar com ela. Depois de conversarem por um tempo, eles saem da sala e Dou diz a Claire que Ray agora é sua empregada. Claire fica fodida da cara e
tenta argumentar contra a decisão, mas ele diz que já está decidido. E aceitando seu destino, Claire diz a Ray que ela terá que obedecer a tudo o que ela disser como sua empregada, e Ray diz que está mais do que feliz em servi-la. Vemos Ray então ajudando Claire a se trocar, mas Claire fica incomodada com o olhar fixo dela. Claire considera permitir que apenas sua empregada sênior, no caso a Len, a ajude a se trocar, mas Len a convence que Ray também precisa aprender o trabalho, e descobrimos que Len é sua empregada desde a infância. Ela é uma empregada prestigiada, enviada especialmente para Claire, mas trata a Claire de uma maneira que até parece ser uma irmã mais velha, inclusive em atividades como lembrá-la de comer seus vegetais. Claire não gosta muito de pimentão e Ray se oferece para comê-los, considerando isso como um beijo indireto com ela, mas Claire rapidamente termina de mandar para dentro os vegetais, deixando Len feliz por isso. E como Len não pode acompanhar as aulas, Ray agora será encarregada de acompanhar a Claire na escola. E depois da aula, Rod convida Ray para uma partida de xadrez, mas ela recusa, dizendo que está ocupada com o trabalho de empregada. No entanto, ele insiste, o que faz com que Ray perceba que, como é um jogo de namoro, Rod está atraído por ela por causa de suas notas. Ela pensa em como se conteve durante a prova para evitar isso, mas parece que não adiantou muito. E com o término da aula, Ray volta ao trabalho, já que também é tutora de Claire. Elas voltam para a mansão, onde as amigas de Claire se perguntam se é seguro ter Ray por perto, mas ela explica que não tem escolha, já que foi decidido por seu pai. Lena acha que Ray deve gostar muito de Claire, mas quando diz que não, Claire fica chocada. E vendo a expressão em seu rosto, Ray fica animada, pensando que Claire tem sentimentos por ela, e Claire rejeita a ideia. Ray então explica que não gosta de Claire, mas a ama com todo o seu coração, deixando a garota em choque. Mais tarde, vemos as garotas em um local de banho, e Ray é encarregada de lavar o cabelo de Claire, e não pode deixar de elogiar seus cabelos. Isso lembra Ray que o cabelo de Claire na real é liso, e ele é encaracolado por Len todos os dias, inspirado em sua mãe. E depois que Claire toma seu banho ali, ela percebe Ray jantando ela com os olhos, mas não pode fazer nada a respeito. Len então elogia Ray por sua ajuda, mas Claire zomba dela por ser uma plebeia. Ela oferece chamá-la pelo nome se ela parar de dizer que a ama, mas Ray instantaneamente rejeita a oferta, mais uma vez dizendo que a ama. Ao cair da noite, Ray fica no quarto de Claire, oferecendo para fazer uma massagem nela. Claire pergunta por que ela ainda está lá, e Ray diz que ficará lá até que ela adormeça, até oferecendo um beijinho de boa noite. Claire fica irritada com ela, mas depois de um tempo, se pergunta por que Ray está sempre demonstrando amor por ela, mas Ray apenas diz que é porque ela é irresistivelmente fofa. Claire acha que ela só gosta dela por causa de sua aparência, mas Ray diz que também adora sua personalidade. No entanto, Claire sabe que não tem a personalidade mais agradável da face da Terra, e então se levanta com raiva perguntando o que Ray realmente quer. Mas a resposta de Ray continua sendo exatamente a mesma, dizendo que está lá porque está apaixonada por ela, e insiste dizendo que fará o que for preciso para que Claire acredite nela. A cena muda e vemos que Ray está jogando xadrez com Rod e todos ficam impressionados com sua habilidade. Ela pergunta se ele quer desistir e Rod admite que ela é boa, mas com seu próximo movimento ele consegue garantir a vitória. Ray revela que essa é sua primeira vez jogando xadrez, mas descobrimos que ela jogava contra Ya no videogame, o que explica porque ela é tão habilidosa. Ela está prestes a sair, mas Rod diz para não facilitar da próxima vez. Ela fica surpresa que ele percebeu isso e descobrimos que ela queria que Rod parasse de gostar dela, então perdeu de propósito. Depois de algum tempo, vemos Claire jogando contra Ray, enquanto Yu dá conselhos a Claire, dizendo que Ray está no controle do jogo. Ele as convida então para jogar poker, pedindo ao seu servo para ser o croupier, e Misha se junta ao jogo. Descobrimos então que Misha é uma amiga de infância de Yu antes da sua família passar por dificuldades, e ela está escondendo seus sentimentos por ele. O jogo começa e Ray e Misha trocam cartas, mas Yu permanece calmo, perguntando se Ray facilitou para Rod. Ela nega, mas Yu diz para não facilitar para eles, deixando Misha chateada. Claire também troca sua carta, mas Yu decide ficar com o que tem, então Ray conclui que ele tem uma boa mão. Ela troca então todas as suas cartas querendo vencê-lo, mas acaba com uma mão terrível, perdendo o jogo. Misha tem um trio, enquanto Claire tem um full house, mas Yu revela que tem uma quadra, derrotando todos. No entanto, Ray lembra que ela tinha um as em sua mão original, então conclui que esse cara tava trapaceando. Yu percebe sua reação e pergunta o que há de errado, mas ela escolhe não expor ele e ele a chama de pessoa interessante, deixando Misha ainda mais chateada. Enquanto caminham do lado de fora, Ray ouve uma melodia e leva a Claire para o jardim, onde eles veem Tane tocando harpa. Ray conhece essa cena, lembrando que é uma cena do jogo, que é uma chance onde o jogador pode chamar a atenção de Tane. Claire então corre até ele e elogia sua performance, mas Ray sabe que esse era um movimento errado, porque ele
ele não quer que ninguém o interrompa, então isso fará com que ele não goste de Claire. Ele imediatamente para de tocar, dizendo que isso é apenas um passatempo e não tem nada a ver com se tornar um bom rei nem nada do tipo. Ray então sugere jogar o jogo do rei, onde eles sorteiam os números e o jogador que tirar o número 1 deve dar ordens como rei. Ela diz que o jogo permitirá que eles descubram se alguém será um bom rei, então Tane concorda em jogar. Eles sorteiam e ele se torna rei, ordenando que Claire e Ray deem as mãos, então Ray aproveita para demonstrar seu afeto, quase matando a Claire do coração. Na próxima rodada, Ray se torna rei e ordena que Tane beije Claire, deixando os dois encabulados. Ela lembra que a ordem do rei é absoluta, mas Tane percebe que o jogo não tem nada a ver com ser um bom rei e pergunta se ela está zombando dele. E ela confirma, dizendo que estava apenas testando, e diz que ele será um bom rei porque ele se recusou a cumprir uma ordem irracional e descobriu a verdade por trás do jogo. Tane então vai embora e Ray revela que estava mentindo, dizendo que só queria que ele e Claire se aproximassem. A cena muda e na área de jantar, Misha pergunta a Ray se realmente gosta de mulheres ou se ela só fica de onda, e Ray confirma que sim, explicando que nunca foi atraída por homens e Claire acha que está em perigo. Misha então dá um fecho na Claire, dizendo que ela compreende o fato de não confiar na Ray pelas coisas que ela fala e faz, mas que se sentir em perigo apenas pela preferência da Ray não passa de preconceito, e essa afirmação abala as estruturas de Claire. Misha então dá um exemplo e pergunta se ela gosta de homens, e ela afirma que sim. Nisso, Misha pergunta como ela se sentiria se um homem dissesse para ela não o atacar, e Claire se ofende, dizendo que ela jamais faria isso, e Misha então respondeu, dizendo que o que ela falou para Ray agora há pouco é praticamente a mesma coisa, e Len conclui dizendo que a Misha tem razão, pois ninguém, independentemente de suas preferências, tem desejo o tempo todo por todo mundo, e essa jantada coloca a Claire para pensar e refletir na bobagem que ela estava dizendo. Len então menciona que acha que o gênero não importa quando se trata de amor, e Ray simplesmente se apaixonou por uma mulher, mas Ray revela que esse não é o caso, dizendo que nunca se apaixonará por um homem, então sim, o gênero importa, ao menos para ela. Ela continua e menciona que ela é feliz e não espera que Claire goste dela de volta, mas diz que se dá por satisfeita só pelo fato de estar ao lado dela, mentalizando na sequência que, acima de tudo, ela só quer que a Claire seja feliz. E enquanto elas jantam juntas, Ray pensa em como ninguém que ela amou jamais retribuiu seus sentimentos, mencionando que ela ao menos se sente feliz por estar perto dessas pessoas, e por isso muitas vezes ela fica em silêncio, justamente para manter as estruturas das relações, por assim dizer. E isso é muito doloroso. Nisso, outras garotas surgem por ali e começam a fofocar sobre Ray, já que ela sempre age de forma estranha, mas Claire derrama chá nelas, intimidando-as antes de sair com Ray. Misha fica surpresa que Claire defendeu Ray, e Lane conta que elas só foram um alvo fácil, pois na real a Claire não pode perdoar o fato de estar fazendo algo errado sem sequer perceber, e isso a deixou muito desconfortável. E como as duas ali meio que estavam espelhando o comportamento dela de outrora, ela simplesmente as usou para descontar a raiva. A cena então volta para as duas e Ray pergunta se Claire realmente a odeia, e Claire ainda insiste que sim, mas Ray não se importa, dizendo que continua a amando. Temos então uma aula sobre pedras mágicas, onde aprendemos que elas são usadas como o núcleo de toda a ferramenta mágica, e bem, nós até estamos aprendendo isso, mas a Ray na real tá puxando o ronco durante a aula. Conforme a cena evolui, os alunos então vão praticar suas magias contra os alvos, mas Misha percebe que Ray está sentada e dá um fecho nela por estar distraída e negligenciar o treino, dizendo que não é porque ela é toda poderosa e conjuradora dupla que ela pode fazer o que bem entender. Ray então se levanta e vai participar, mas sua magia é tão poderosa que simplesmente esbagaça o alvo, causando uma comoção generalizada, enquanto Ray percebe que pesou a mão ali e usou muito poder. Nisso, enquanto todo mundo está em chamas, quem quase ficou em chamas foi a Ray, com um disparo de fogo da Claire que detonou outro alvo. Claire então começa a rir, mencionando que não precisa ser um conjurador duplo para ter tamanha força, e Ray começa a marejar os olhos ali. Claire pergunta se está prestes a chorar por ter sido frustrada, mas Ray menciona que não e apenas está tão emocionada que gostaria até de pedi-la em casamento. Após isso, o professor Torridge as interrompe, dizendo para não perderem o foco, pois a magia é uma arte perigosa que deve ser levada a sério. As duas se desculpam e Ray sorri para Claire, dizendo que adora o fato de ela respeitar pessoas melhores do que ela. Claire comenta que esse professor é um dos pioneiros que estabeleceu os fundamentos da magia e é a única pessoa no reino capaz de conjurar 3 elementos. A aula então continua, com ele discutindo os atributos de magia e suas respectivas afinidades. Ele explica o uso de cada elemento, como terra para defesa, fogo para ataque, água para cura e vento para suporte e aprimoramento.
aprimoramento. Ele pede a turma para praticar e chama os alunos com afinidade com o vento para aconselhá-los separadamente. A turma então começa a praticar e Ray tenta criar paredes com sua magia de terra. E nisso Claire ataca a parede, destruindo-a com um olhar de superioridade, mas isso só deixa nossa protagonista mais feliz, tão feliz a ponto de criar ainda mais paredes para Claire atacar. Nisso, Yu e Rod se aproximam, achando que elas são boas amigas, o que Claire nega imediatamente, mas Ray diz que é por isso que a ama, deixando Claire irritada. Claire pergunta onde está Tane e Rod diz que ele está com Torrid e Claire olha para ele com admiração. Por outro lado, Yu menciona que está impressionado com os poderes de Ray, dizendo que sente inveja, já que ela é boa em usar magia. Claire pergunta se ser elogiada por um príncipe a deixa feliz, mas Ray diz que preferiria ser elogiada por ela. Rod pergunta se as duas vão fazer o exame para os cavaleiros da academia, e descobrimos então que os cavaleiros são responsáveis por resolver os conflitos entre os alunos e lutar contra os monstros no campus. Ray conhece os cavaleiros justamente por causa do jogo, lembrando que o nome cavaleiros é quase uma alegoria, pois eles são mais ali como se fosse um conselho estudantil, onde ela lembra também que esse clube permite aos jogadores do jogo obter fotos exclusivas dos príncipes, mas como isso era algo que não impactava a história do jogo que ela gostava de jogar, ela então dava de ombros para isso. Rod percebe sua indiferença e sugere que ela poderia ser a cavaleira que protege Claire, e Ray se imagina salvando Claire ali de bandidos e muda de ideia imediatamente sobre se juntar aos cavaleiros, mas Claire esmaga seus sonhos ao dizer que também fará o exame. No entanto, Ray fica animada ao imaginar Claire como uma cavaleira. De repente, um dos alunos atira uma magia que acaba errando o alvo e vemos que ela quase pega em algo, e após isso o chão começa a tremer e um monstro slime gigantesco emerge da floresta. Os príncipes levam os alunos para longe, enquanto Torrid tenta lutar contra o monstro, mas seus ataques não possuem efeito. Ray então entra na luta para ajudá-lo, já que pode usar magia de vento, que é forte contra monstros do tipo água. Nisso ela prende o monstro com paredes mágicas, usando seu conhecimento do jogo, e pede a Torrid que reúna todos para atacar o slime juntos. Nisso os alunos atacam, mas isso só enfurece o monstro, que grita e imobiliza todos. Ele então agarra vários alunos, incluindo a própria Ray, que percebe que isso levará a uma opção romântica com um dos príncipes. Desesperada, ela chama por Claire, mas vê que Claire também foi capturada pelo monstro, o que ela acha fofo. O monstro então solta Claire e Tane se junta a ela, dizendo para combinarem seus poderes. Ray é incentiva e Claire combina suas chamas de vento com Tane, destruindo dessa forma o núcleo do monstro. Claire fica exausta e Tane verifica se ela está bem, fazendo-a corar, mas ele desaparece justamente quando os outros alunos se aproximam deles. Ray então vai para a floresta e encontra um slime bebê, e nisso descobrimos que aquele slime gigantesco era a mãe dele e só queria protegê-lo. Ela então decide fazer do slime seu familiar e o nomeia como Raylair. No caminho de volta, ela vê Claire e Tane tendo um momento juntos, mas é interrompido quando ela pisa em um galho. Claire corre para ver se ela está bem, o que Ray interpreta como afeto, e Claire fica irritada novamente, mas diz que ela fez um bom trabalho contendo o monstro. A cena muda e durante a jornada de trabalho, Ray tira um tempo para dar uma bolachinha ali ao Raylair, mas é pega de surpresa por Misha. Ela pede para manter segredo e pede para ajudar a treiná-lo. Misha hesita no início, mas acaba gostando da ideia ao perceber que aquele slime era fofo e elas o treinam em segredo. No entanto, Claire acaba as descobrindo e grita ao ver o slime. Conforme a cena evolui, Claire as repreende por adotarem um monstro depois do que aconteceu, mas Ray e Misha tentam convencê-la de que o Raylair é inofensivo. Claire fica intrigada com o nome e Ray explica que essa é a junção do nome delas, dizendo que é o fruto do amor delas, e eu não tinha percebido isso, caramba gente. Claire ignora isso e diz que informará a Torrid para que ele o destrua. Ray tenta desesperadamente convencê-la a mudar de ideia, mostrando todos os truques que ensinou ao slime, mas Claire não se impressiona com nenhum deles. Então Ray usa seu último recurso e faz Raylair mudar de forma para se parecer com a própria Claire, o que chama a sua atenção. Ray então dá uma mentidinha básica pra ela, dizendo que slimes imitam a forma de mulheres bonitas, alimentando o ego de Claire, a fazendo concordar. Claire então diz que se ela quer ficar com slime, ela deve ensiná-lo disciplina e parar de escondê-lo por aí. Ela também pede pra mudar o nome, mas Ray diz que isso é impossível, pois familiares lembram do nome pra sempre. Alguns dias depois, os resultados do exame escrito para os cavaleiros da academia são anunciados e as três garotas passam. Claire parabeniza a Misha, mas ignora a Ray, que fica super animada com sua frieza. Os príncipes a parabenizam também e Rod diz que o verdadeiro teste será o exame prático. Claire arrasta Ray para longe do grupo e propõe outro desafio. Se Ray falhar no exame, deve deixar a academia. Ray obviamente recusa na hora, mas Claire pede para que ela considere os termos. Ray sugere competir sob os mesmos termos do último desafio, mas Claire desconfia, achando que ela vai trapacear novamente.
Então, nossa protagonista propõe novos termos, onde só vencerá se passar no exame. Nisso, a cena evolui e vemos que Lorik, o capitão dos Cavaleiros da Academia, leva o grupo ao local onde os exames ocorrerão. O tema do exame são batalhas 1 contra 1 e vemos que as duplas estão sendo pareadas, onde os cavaleiros criam uma barreira para minimizar danos. E as batalhas começam sendo Yu e Tane os primeiros. Tane ataca rapidamente usando magia avançada de vento para aumentar suas habilidades ofensivas, mas Yu bloqueia os ataques, transformando o chão em gelo e se prepara para contra-atacar. Nos é explicado que Yu é um usuário intermediário de magia e seus poderes de gelo lhe dão a imagem de um príncipe de gelo, o que faz as garotas suspirarem. Ele então lança gelo em Tane, mas Tane cria uma barreira de vento para desviar o ataque e avança em direção a Yu. Yu então o prende em uma parede de gelo, mas Tane a destrói facilmente e se aproxima, e com isso Yu se rende e Tane vence a primeira batalha. A batalha entre Misha e Rod começa, mas Misha não está nem um pouco animada, afinal ela vai enfrentar o Rod. Rod cria então alguns lacaios com seu fogo e os lança contra Misha, que os elimina facilmente com seu vento. Rod cria mais lacaios ao redor de Misha e os faz explodir, mas Misha novamente sai ilesa graças a uma barreira de vácuo que criou para se proteger do calor. Rod fica impressionado e libera uma onda implacável de lacaios, usando seu enorme suprimento de mana, e como ele lança muitos ataques para Misha suportar, ela acaba se rendendo. Descobrimos que, embora sua barreira de vácuo a tenha protegido, os ataques constantes a fizeram ficar sem oxigênio, e finalmente temos a grande batalha entre Rei e Claire, mas quando começa, nenhuma das duas ataca. Claire pergunta por que Rei está parada e Rei diz que está feliz só de olhar para ela, mas se ela insistir, ela vai começar a lutar. Rei então usa sua varinha e prende Claire em uma parede de terra, mas Claire a derrete facilmente com seu fogo. Rei lança pedras em Claire, mas ela cria uma barreira para se proteger. Claire então conjura uma lança de fogo para desviar o ataque, mas Rei cria uma parede de tungstênio que resiste o calor. Claire então muda de tática e lança outra lança de fogo, só que dessa vez ela redireciona para trás de Rei e a divide em várias partes, mas a nossa protagonista consegue se proteger. Tane nota que Rei parece conhecer bem o estilo de luta de Claire, mas seus irmãos acham que é porque ela é obcecada nela. Claire fica irritada e lança uma série de ataques, tentando cortar o oxigênio de Rei, mas ela age rapidamente e direciona sua parede para prender Claire novamente. Claire pula para fora e usa a magia especial de sua família, disparando um poderoso feixe para intimidar Rei e fazê-la desistir. No entanto, Rei cria um buraco sobre Claire, fazendo-a cair. Claire tenta revidar, mas Tane diz para ela desistir, pois Rei é uma conjuradora dupla com atributos de água que podem superar o seu fogo. Claire fica furiosa ao perceber que Rei estava se segurando o tempo todo, mas antes que ela possa retaliar ou reclamar ou sei lá qualquer coisa, os anunciantes declaram Rei como vencedora. Mais tarde, as duas conferem os resultados e Claire fica confusa ao ver que ela também passou no teste. Lorik explica que os resultados da luta não importam, pois na real elas estavam sendo testadas pela habilidade bruta durante as batalhas, e nisso ele dá boas-vindas às duas para o ingresso delas aos Cavaleiros. Claire pergunta a Rei o que ela quer por ter vencido, e Rei simplesmente pede que ela prometa nunca desistir novamente. Claire fica confusa mais uma vez com esse pedido, mas concorda e jura que nunca perderá a esperança novamente. A cena evolui e Lorik dá boas-vindas ao grupo aos Cavaleiros da Academia e já começa a discutir os preparativos para o Festival da Fundação. Nisso eles explicam que os Cavaleiros administram um café durante o festival como tradição, mas Rod sugere mudar um pouco para torná-lo menos entediante. Ele pede sugestões a Rei e ela, após pensar um pouco, diz que quer ver Claire vestida como homem, o que dá a Rod a ideia de fazer um tema de empregadas e mordomos, onde garotas e garotos trocam de papéis. Claire questiona se seria aceitável para os membros da realeza como eles fazerem isso, mas Yu super apoia a ideia, achando que seria divertido se vestir dessa forma. Misha concorda timidamente, assim como Rei, que só quer ver na real como Claire ficaria vestida de homem. E nesse momento, Claire até pensa em resmungar e dizer que isso não vai rolar, mas Rei diz pra ela imaginar Tane vestida de mulher, e ela concorda na hora, e com isso Rod anuncia a participação do grupo com uma cafeteria invertida no festival. Porém, conforme a cena evolui, vemos Claire se arrepender de concordar, ao perceber que ela vai ter que servir as pessoas. Nesse momento, um garoto chamado Lambert se aproxima e agradece Claire por ser gentil com sua irmã Lynn. Claire pergunta a Rei se ela sabe algo sobre ele, e Rei explica que Lambert é um inventor e especialista em ferramentas mágicas responsável por toda a manutenção da academia. Lambert agradece pelas palavras gentis e pede um favor
apavora as duas, explicando que houve conflitos entre os alunos, onde ele e o Lorik estão tentando resolver. Com isso, ele pede que elas cuidem de outras questões no lugar deles. Claire concorda e pergunta do que se trata a situação, que elas precisam resolver, e ele responde pedindo que elas investiguem alguns relatos de um fantasma vindo perto da cozinha. Claire fica apavorada ao ouvir isso e Ray a provoca, mas Lambert percebe o desconforto da guria e pergunta se o pedido é trampo demais pra ela. Ray diz que precisarão da cozinha para o café e Lambert a tranquiliza, dizendo que o fantasma até agora não machucou ninguém. Claire acha assustador trabalhar com um fantasma por perto, então proclama que nobres não voltam atrás em suas palavras e que resolverá o mistério. E nisso, digamos que temos início a noite do oculto entre Ray e Claire. No cair da noite, as duas entram na cozinha e Ray decide verificar a sala de preparo, enquanto Claire verifica a sala principal. Mas Claire se assusta ao tocar em algo pegajoso e Ray corre pra ver o que tá rolando. Elas descobrem que aquilo ali era gelatina e Ray diz pra Claire esperar lá fora enquanto ela verifica mais a fundo. Ela logo volta e oferece a Claire um fondant de chocolate, algo como se fosse um bolo de chocolate, o que Claire acha estranho, pois chocolate é algo novo que só foi lançado recentemente em um restaurante chique chamado Bloom. Ela relutantemente até experimenta, porém acha super delicioso e pergunta a Ray onde ela conseguiu aquilo, e Ray revela que foi ela mesma que fez, e Claire percebe que o fantasma visto nas cozinhas era na real a Ray, que passava a noite aprendendo as receitas por ali. Ray revela que também preparou uma cama para elas passarem a noite, mas Claire fica frustrada e tenta sair. No entanto, na porta ela vê uma mão pegajosa em seu ombro e corre de volta para Ray, mas descobre que aquela mão era o R'hllor, que aí seguiu. Claire então tenta sair novamente, mas ao ver o corredor extremamente escuro, simplesmente volta e pula na cama, onde Ray se junta a ela e a provoca a noite toda. Claire então acaba dormindo e sonha com sua infância, onde sua mãe sempre estava ocupada demais para passar tempo com ela. Em seu aniversário, vemos sua mãe partir para uma viagem importante e Claire diz que a odeia, mas depois acaba se arrependendo, pois foi justamente nessa viagem que a mãe dela sofreu um acidente e acabou indo de arrasta. E enquanto vemos que ela chora enquanto está dormindo, vemos também que Ray está confortando-a. Na manhã seguinte, Claire acorda ao lado de Ray e dá um tapa por estar muito perto. E de volta à casa de Claire, Ray e Lynn conversam sobre Lambert e Lynn animadamente conta como é orgulhosa do irmão. Ray aproveita a oportunidade e diz que Lambert gostaria que ela ajudasse no festival da fundação e Lynn concorda com isso. E conforme a cena evolui, vemos que as garotas estão experimentando diferentes comidas feitas pela Ray e percebem que ela consegue replicar os lançamentos recentes do Bloom. E percebendo essa correlação no mínimo estranha, Lynn confronta a Ray sobre isso e Ray admite que foi ela quem deu todas as receitas a eles em troca de dinheiro. Ray pede a Lynn para manter em segredo, dizendo que fez isso por conta de Claire, e Lynn concorda com a condição de que Ray também as ensine as receitas. Elas se encontram à noite para praticar, mas Claire se junta a elas ao descobrir isso e se oferece para ser a degustadora. Nisso ela prepara um creme brulee para elas e ambas acham delicioso. Lynn tenta fazer um também, porém acaba se queimando. Ray então usa sua magia para curá-la e Claire comenta como elas são tão próximas e tal, e Ray fica animada ao vê-la com ciúmes, mas Claire nega imediatamente. Nisso as três aproveitam a noite juntas e Ray deseja que isso possa durar para sempre. No dia seguinte, Ray liga para Lynn para ajudar a treinar os cavaleiros sobre como servir as pessoas como empregados domésticos e mordomos. Claire, ao ver Lynn por ali, pergunta a Ray por que ela está usando sua empregada, então Rod explica que foi pedido dele, já que nenhum deles sabe como atender adequadamente. Lynn então começa a sessão e explica que ela é uma plebeia, porém, ainda assim ela pede a todos que vejam além de sua condição social, para que dessa forma possa aprender com ela sem preconceitos. Ela ordena que todos se refiram a ela como sua mestra, e os alunos, mesmo apresentando uma resistência inicial, acabam aceitando-a. Lynn então simplesmente se transforma numa megera estalando seu chicote, e todos os alunos ficam com medo dela enquanto ela começa sua lição. Ela então os ensina sobre os conceitos fundamentais do serviço e a maneira correta de receber seu mestre em casa. A cena então muda e eles fazem uma pausa para um chá, onde Claire comenta que a lição foi muito mais complicada do que ela esperava, enquanto Lynn se desculpa por ter exagerado um pouco, e Claire entende suas ações, dizendo que ela sempre foi diferente das outras empregadas desde o dia em que chegou, já que foi capaz de aguentar sua atitude mimizenta quando era jovem. Ray acha a história das duas adorável e diz a Lynn que contará com sua ajuda na feira. Eis então que o dia da feira chega e todos estão vestidos para o café. Claire zomba de Ray por parecer bem com roupas de servente, já que ela é uma plebeia, mas Ray leva isso como um elogio, enquanto Yu mostra seu vestido para Misha e ambos se elogiam. Lambert então designa os turnos de todos e Rod anuncia a abertura do café. Os clientes então entram imediatamente e ficam maravilhados com os alunos vestidos como empregadas e mordomos. Mais tarde, enquanto Claire está limpando as mesas, uma das pessoas que está trabalhando por ali informa que tem alguém para ela atender na mesa 2, e ao ver que a pessoa em questão é
a Ray, ela dá uma pistolada, mas Linha recorda que ela deve cumprir bem seus deveres e a guria se recompõe rapidamente, indo na sequência cumprimentar a Ray, que fica feliz em vê-la segurando sua raiva. Claire ameaça dar um tapa nela se ela incomodar demais, mas Ray vê isso como uma recompensa. Eis então que Ray finalmente faz o seu pedido em meio a milhares de flertes em cima da Claire, que a esquiva como pode enquanto anota o pedido, e Lynn fica feliz em ver que o restaurante está indo bem. A cena muda e Ray, após tirar a lasca com Claire, então volta ao seu turno e fica ocupada com o trabalho quando dois clientes estranhos chegam ao café. O homem acaba sendo o tal do Marcel Lorraine, o príncipe herdeiro do Império Lorraine. Ray o reconhece do jogo e teme o que acontecerá a seguir, pois no jogo ele pede um prato que deseja ser feito com a ave Dodô. E como previsto, o Marcelo ordena que ela traga algo feito com essa ave e ela informa que não tem o item no cardápio porque essa é uma iguaria rara. Ray percebe que esse momento levará a outra opção de romance com os príncipes, mas para sua surpresa, é Claire quem vem em seu resgate. Claire começa a conversar com o príncipe em loriano fluente, o que instantaneamente melhora o seu humor. Ela sugere que ele experimente um prato servido com um molho raro que apenas alguns selecionados já provaram, e o príncipe concorda. Após a situação resolvida, Claire reclama da arrogância de pessoas como o Marcelo e Ray agradece a Claire por ajudá-la, mas ela nega que tenha feito isso para ajudá-la. Ray volta para terminar o serviço com o príncipe e Lynn menciona que esse incidente lembra algo do passado. Temos então um flashback de Lynn e Claire quando eram mais jovens. Lynn é intimidada por um nobre de Lorraine, mas Claire vem em seu resgate e convence o homem a tratá-la bem. Após isso, Claire diz a Lynn que ela deve sempre manter sua cabeça erguida porque ela é sua serva, o que a torna a serva mais alta da hierarquia. As duas então riem e com isso voltamos ao presente, onde vemos as garotas aproveitando seu tempo servindo os clientes. E após terminar seu trabalho, ela troca de turno com Tane e cuida de Claire, elogiando por fazer um ótimo trabalho ao lidar com os clientes, mas Claire diz que está acostumada a manter as aparências. Ray diz que gosta mais do seu eu honesto de sempre, mas Claire diz para não abajular, pois ela está ciente de sua própria personalidade. Ray diz para ela não se menosprezar e oferece-se para acompanhá-la pela feira, e com isso as duas então vão aproveitar a feira juntas enquanto conferem todas as atrações. Claire fica exausta, então Ray vai buscar uma água para ela, mas para comprar um colar primeiro. No caminho de volta, alguns alunos surgem por ali tentando recrutar pessoas para o movimento dos plebeus e com isso tentam recrutá-la também, mas Claire aparece atrás dela dizendo ao aluno para não colocar ideias na cabeça de sua empregada e a leva embora. Claire então zomba da causa do movimento, mas Ray discorda, dizendo que o movimento deles não é tolo, e vendo a expressão preocupada em seu rosto, Ray a tranquiliza, dizendo que ainda serviria mesmo se fosse nobre, e oferece a ela o colar que comprou, dizendo que aquele amuleto ajuda as pessoas a concretizarem seu amor. Ray então diz que deseja que as coisas entre ela e Tane deem certo, mas Claire acha Ray estranha por torcer por Tane quando possui sentimentos por ela, mas Ray afirma que a felicidade dela é mais importante do que realizar seus próprios sentimentos, e Claire pergunta pra ela mais uma vez por que ela é tão obcecada por ela. Então Ray explica que ela é a salvadora de seu coração e que a salvou de uma vida terrível cheia de preocupações e pressões. Claire acha suas palavras ridículas até por não as entender direito e se levanta pra ir embora, dizendo que elas não são nada mais que uma nobre e uma plebeia, mas contrariando suas palavras, vemos que ela está segurando o colar. A cena muda e após a feira, as garotas se deparam com um grupo de alunos que lhes contam sobre um tumulto entre o assistente de Yu, que se chama Dedê, e um aluno do movimento dos plebeus, onde Dedê acabou atacando esse aluno com magia. Misha acha que usar magia foi extremo, mas Claire continua a menosprezar o plebeu. Ray então pergunta se as coisas seriam aceitáveis se fosse o contrário, e Claire fica sem palavras, e Ray, percebendo que falou demais, tenta fazer uma brincadeira ali pra dar uma aliviada no clima e disfarçar. A enfermeira então as chama após terminar de tratar o aluno, e as garotas ficam chocadas ao ver sua condição, pois o rapaz tá não ironicamente em lasca. Ray tenta questionar o garoto, que se chama Matt, sobre o incidente, mas ele se recusa a responder, pois acredita que os cavaleiros da academia favorecerão os nobres. As garotas o tranquilizam, dizendo que o tratarão com justiça, então ele conta o que rolou por lá. Descobrimos que tudo começou com uma discussão, após Dedê proibi-los de se aproximarem do príncipe Yu, que estava ouvindo ele sobre a causa dos plebeus. Isso deixou Matt furioso, que no impulso respondeu ao mané ali que os nobres não passam apenas de parasitas que sugam dinheiro dos impostos dos plebeus. Ouvindo isso, Dedê sacou sua varinha, mas essa acabou disparando, lançando fogo em Matt. Yu pergunta a Lambert sobre a varinha e ele diz que foi confiscada e enviada para inspeção. A notícia do incidente se espalha e uma multidão de manifestantes se reúne do lado de fora do portão da escola, exigindo justiça. O Rod pergunta a Yu porque ele estava se encontrando com Matt para começo de conversa, chamando de tolo por ouvir seus pedidos, mas Yu cita o ensinamento da igreja, que diz que todos são iguais aos olhos de Deus, explicando que não viu razão para excluir
Matt sem ouvi-lo primeiro. Nesse momento, então Ray nos explica a linhagem dos príncipes. Ela nos conta que tanto Rod quanto Tane nasceram da mesma mãe, uma princesa de Alpes que foi Jeff muito jovem, enquanto a mãe de Yu, que se chama Rish, é a atual rainha, a qual era uma cardeal da igreja espiritual. O reino acreditava que o casamento ajudaria a colocar a igreja sob controle, mas em vez disso, ela ganhou ainda mais poder e Yu é o símbolo da autoridade da igreja. Yu diz a todos que não acredita que Dedê faria algo assim e que sua magia disparou sozinha. Lambert diz que não foram encontrados defeitos na varinha, o que torna a situação suspeita, e Rod sugere que eles conversem com os nobres enquanto Ray e Misha conversaram com os plebeus para tentar acalmar o ânimo da galera. Ray diz que não quer fazer isso, mas pede a Claire que afague sua cabeça para motivá-la. Claire relutantemente a afaga, mas Ray a provoca para fazê-lo com mais amor, então Claire afaga com mais força. Eles então se dispersam para ajudar e acalmar a situação e conversam com todos os alunos sobre isso. Eis então que uma semana depois é anunciado que a punição de Dedê é a prisão domiciliar por apenas uma semana, o que causa uma revolta enorme entre os plebeus. Percebendo que aquilo ali não é seguro, Ray rapidamente leva a Claire para longe da área e com isso motins começam do lado de fora dos muros da escola e Lorik anuncia que a escola será temporariamente fechada e colocada sob proteção militar até que a situação se acalme. Claire não consegue acreditar na punição de Dedê, pois viu o quão gravemente ferido Matt ficou, e Lorik concorda com ela, mas explica que outros nobres que não gostavam do movimento dos plebeus tiveram influência nisso. Lambert acrescenta que a igreja pode ter ajudado os nobres, embora geralmente financie o movimento dos plebeus, sugerindo que a igreja pode estar tentando propositalmente fazer nobres e plebeus entrarem em conflito. Rod pergunta a Yu por que não conversou com sua mãe sobre isso, e ele explica que ela se recusou a recebê-lo. Eles então começam a discutir, mas Claire os interrompe, sugerindo que o verdadeiro objetivo da igreja pode ser criar uma divisão entre eles, e ao perceberem isso, eles resolvem baixar a bola e cooperar. Enquanto o caminho de volta aos seus quartos, Ray diz a Claire para ficar em seu quarto até o dia seguinte. Ela protesta, mas Ray usa essa magia para fazê-la dormir e diz a Lynn que o portão da escola será derrubado essa noite, então ela deve fazer de tudo para protegê-la. Lynn pergunta como ela sabe sobre isso, mas em vez de responder, Ray pergunta se ela ama a Claire. Lynn diz que sim e diz inclusive que já trabalha para ela há muito tempo, então Ray a abraça e decide confiar a Claire a ela. Eis então que ao cair da noite, os soldados então são atacados e os plebeus usam isso como uma chance de escalar o portão da escola. Eles correm direto para os dormitórios, mas são parados pelos príncipes. Enquanto isso, Ray encontra Lambert se esgueirando pelo depósito e o acusa de ter sido quem adulterou a varinha de Dedê. Ele tenta negar, mas Ray aponta que é ele quem cuida de todas as inspeções e que ele armou a varinha para disparar sozinha e apagou todas as evidências após o incidente. Ela percebe que ele planeja aumentar as tensões entre nobres e plebeus usando o sino para atrair monstros e atacá-los, o qual ela preventivamente quebrou. Lambert pergunta se ela tem alguma prova e ela diz que não, mas que sabe de tudo. Ela prova isso falando sobre como seu objetivo não é ajudar o movimento dos plebeus e que Lynn é mais do que uma irmã para ele, sugerindo que eles tenham um relacionamento que não fica nem em quinto e nem em sétimo lugar, galera, mas em sexto. Nesse momento, Lynn aparece segurando Claire desmaiada como refém e implora para Ray não interferir nos planos de Lambert. Eis então que nisso R'hllor salta por ali do bolso de Claire e morde Lynn, fazendo-a soltar a faca e libertando Claire, que demonstra estar apenas fingindo dormir. Claire diz aos dois para se renderem, mas um homem misterioso entra na sala dizendo que eles não podem fazer isso, e para ferrar, nossa protagonista não reconhece o homem do jogo. Ele então instiga Lambert a usar seu novo sino, prometendo ajudar sua família a fugir do país para que ele e sua irmã possam mudar de identidade e finalmente ficarem juntos. Lambert se desculpa com todos e libera uma quimera medonha, ordenando que ela ataque os nobres. As garotas fogem, mas Claire para lutar contra ela, dizendo que os irmãos serão punidos mais severamente se deixarem a quimera chegar ao exército. Ela então se vira e ataca a quimera, mas o ataque não tem efeito. Ray intervém e diz a Claire que ela é uma tsundere do caramba, o que ela obviamente não entende, mas Ray ignora e diz que devem ir para outro lugar para lutar mais facilmente. A quimera então lança fogo nelas, mas Ray tira a Claire do corredor usando magia e a leva para o pátio. Após isso, ela congela a quimera, o que rende alguns elogios por parte de Claire, porém, nossa protagonista então demonstra exaustão por usar magia demais. Ela então explica que a quimera comanda múltiplos elementos e será capaz de quebrar o gelo em breve, dizendo que agora não vai ter jeito. Se elas quiserem sair dessa situação, terão que trabalhar juntas. As garotas se preparam para lutar contra a quimera e Ray explica que combinará sua magia de água com seu fogo para atacar sua cabeça, que é fraca contra a água. Ray então diz que irá distrair a quimera enquanto Claire prepara seu ataque, que demandará algum tempo para chegar
no momento ideal. Rey então testa seu pulmão com força, fugir como uma louca contra a Quimera e após ganhar o tempo necessário, ela coloca o monstro na posição perfeita e o congela. Após isso, ela cria um pilar sobre Claire para ajudá-la a conjurar sua magia familiar. As duas então combinam seus poderes e com isso a Claire churrasca a Quimera, enquanto Lynn e Lambert os observam de cima. Os Cavaleiros da Academia os encontram e então os prendem, mas Lynn fica feliz ao ver que Claire tem alguém para cuidar dela em seu lugar. Quando tudo então parecia estar bem, vemos que na real não está, pois aquele desgraçado misterioso surge atrás de Claire e Rey e tenta esfaquear a Claire, mas Tane a protege e é esfaqueado no lugar. O homem, após uma breve batalha, acaba fugindo e Tane começa a ficar fraco devido ao veneno da lâmina. Rey reconhece o veneno como Cantarela, um veneno mortal do Império Nur, mas o neutraliza usando seu conhecimento prévio do jogo. Rey nos menciona que o homem era do Império Nur e que toda vez que rola uma treta sinistra nesse jogo, esses infelizes sempre estão de alguma forma conectados. A cena então muda e Lorik anuncia que os motins e o movimento dos plebeus se acalmaram, e Rod demonstra irritação por quase ter caído nas mãos da nação inimiga. Claire então pergunta se a família Rousseau será arruinada e Lorik diz que foram removidos dos negócios envolvendo as pedras mágicas e aguardam julgamento. Ela pergunta o que acontecerá com Lynn e Lambert, mas ele fica em silêncio, sabendo no fundo que eles serão sentenciados aí de arrasta por cometerem traição. Rod diz às garotas que elas serão recompensadas por tudo que fizeram para ajudar na situação e Claire acha isso estranho, mas Rey sussurra algo pra ela que ela vê como uma oportunidade. E conforme a cena muda e as duas esperam no palácio, Rey agradece a Claire por providenciar uma roupa bonita pra ela, e Claire, provando ser uma tsundere, mais uma vez nega que ela tenha feito isso por ela, mas ela fica corada ao olhar pra Rey. As duas são convocadas diante do rei, que as elogia por cuidarem da situação na escola. Ele pergunta o que elas querem como recompensa e Claire pede que ela poupe Lynn e Lambert. O rei pede conselho a Salas, mas ele diz que isso não é possível, pois eles foram os principais infratores. Claire argumenta que a família Rousseau se dedicou ao reino com suas contribuições em pedras mágicas e que deveriam receber uma exceção. O rei considera isso e pergunta a Salas mais uma vez se suas contribuições são suficientes, mas Salas diz que seus crimes são grandes demais para serem perdoados, então o rei recusa seu pedido e pede que peçam outra coisa. Tane então chega por ali com os cabelos cortados e pede ao rei que conceda seu desejo, dizendo que a situação ocorreu devido da insatisfação com a nobreza após Dedê receber uma sentença leve e que isso pode acontecer novamente se o reino não mostrar alguma espécie de cuidado para com os plebeus. O rei ouve seus argumentos e anuncia o exílio da família Rousseau ao invés da execução. As garotas então são dispensadas e assim que elas saem, elas comemoram por ter êxito na empreitada, mas uns 2 segundos depois a Claire já se recompõe, pedindo para ela não a copiar. Rey diz para ela ficar feliz, mas a Claire não quer compartilhar a alegria com ela. Rey então diz que se não quer compartilhar a felicidade, elas deveriam compartilhar o amor, e nisso ela pega a Claire pra dançar, e a Claire acaba não resistindo e se entregando à felicidade nesse momento. A cena então muda mais uma vez e mais tarde, as duas observam os Rousseaus deixando o reino e descobrem que os irmãos foram deserdados da família. Elas avistam Lynn e Lambert e vão pra lá pra se despedir. Rey dá uma tirada com a cara da Claire, dizendo que ela veio pra se despedir, e as duas começam a brigar, fazendo com que a Lynn desse uma risada por ali. Lynn agradece por terem poupado eles e Rey entrega a ela algumas receitas culinárias para ajudá-la a ganhar dinheiro onde quer que ela vá, para que ela possa refazer sua vida. Lynn então se despede e vai embora, mas Claire corre até ela prometendo se encontrar novamente, e Lynn se emociona com suas palavras e diz que ela sempre será a sua mestra. Depois que eles partem, Rey pergunta a Claire se pode abraçá-la, o que ela prontamente recusa, mas Rey corre até ela e a abraça de qualquer maneira, dizendo que está tudo bem em chorar. Claire tenta empurrá-la, dizendo que perder uma companheira não a afetará, mas Rey insiste que ela pode liberar seus sentimentos, já que ninguém pode vê-la nesse momento. Ela então começa a chorar enquanto Rey a conforta, e Rey pensa nesse momento que o mundo é injusto e que não se pode amar de forma livre. Claire então se recompõe e diz que Rey é muito audaciosa para uma plebeia, e Rey diz para puni-la por isso. Ela menciona que sabe que Rey verá isso com a recompensa, o que deixa Rey ainda mais feliz, já que agora ela finalmente já entende, dizendo que deveriam se casar. Claire a ignora e começa a caminhar, mas Rey a alcança e as duas mencionam que adorariam ver a Lynn novamente.
Claire fica bem deprê com a partida de Lynn e Ray tenta animá-la, mas ela ignora. Então Ray entrega ela uma carta de Manária, o que deixa a vilã muito animada, afinal ela é a irmã dela. A cena muda e Manária chega à academia e se apresenta à turma, enquanto Torrid explica que ela é a primeira princesa Soulce, mas ela humildemente nega, pedindo a todos que a tratem como uma amiga, já que não é mais uma princesa. Claire então encontra Manária após a aula, enquanto Ray as observa até que Claire a apresenta, e ela se apresenta como uma humilde serva de Claire. Claire diz a ela para não colocar ideias na cabeça de sua irmã e Manária comenta sobre a proximidade delas, dizendo que Ray não parece ser apenas uma serva comum. Claire se pergunta por que Manária foi afastada do trono, então ela lembra que sua mãe não é a esposa legal do rei e que prefere ficar longe dos dramas familiares antes de perguntar sobre Ray. Claire diz a ela que Ray não é tão incrível assim e começa a elogiar as habilidades de Manária, revelando que ela é a única conjuradora quadrupla do mundo e santa apelação. Manária diz que seu talento não é nada para se gabar, mas Claire insiste, dizendo que ela é uma abençoada por Deus e que conhecê-la é uma parte de sua vida que ela nunca trocaria. Ela comenta sobre como ficou deprimida quando sua mãe morreu e como se sentia solitária devido à agenda ocupada de seu pai. Então, por conta disso, ela ficou na casa de um parente, onde acabou conhecendo Manária. Inclusive, é importante pontuar que essa parte, segundo a nossa prota, ela mesma desconhecia, pois isso não aparece durante o jogo, sendo um plot à parte. Continuando, depois de se abrir para ela e ser consolada, Claire e Manária instantaneamente se tornaram amigas e Manária prometeu protegê-la. Manária menciona que naquela época a Claire achava que ela era um príncipe por conta das vestimentas dela e tal, e Claire mencionou ter ficado surpresa ao descobrir que ela era uma princesa. Conforme os dias passam, Manária continua a se popularizar na escola com seu charme e seus talentos, e na aula ela usa a fala telepática para conversar com Ray, perguntando mais sobre ela. Descobrimos que Manária é uma personagem do jogo que trabalha com a Erônia para ajudá-la a ter mais interações com os príncipes, removendo os interferentes, mas Ray só a vê como uma ameaça, já que Claire a ama muito, então ela diz a Manária que é apenas uma plebeia comum, fechando a ligação telepática, mas isso deixa Manária super curiosa. Enquanto estão do lado de fora, algumas garotas colam por ali e elogiam Manária por sua leitura de poesia, e ela pergunta a Ray sua opinião, mas ela recusa, mencionando que ela não manja muito de poesia e tal, e isso leva a Manária a perguntar se ela é talentosa. Rod então aparece por ali e diz que Ray é especialmente talentosa em magia, contando como ela o surpreendeu em uma partida de xadrez, mencionando que com ela não dá pra lidar de formas convencionais e que na própria partida de xadrez, ela na real só brincou com ele. Ele diz a Manária que a acha interessante, então decide em testar suas habilidades um contra o outro em uma batalha. Rod então convoca seus lacaios e os lança contra Manária, mas ela usa seu gelo para destruí-los facilmente. Ele a cerca com mais lacaios e então os detona, mas ela se protege com magia da terra. Ela então convoca seus próprios lacaios de gelo para contra-atacar os de Rod, mas Claire se preocupa que ela perca para ele da mesma forma que ele derrotou o Misha, mas Ray diz que Manária tem seus próprios truques na manga e que isso não vai acontecer. Elas assistem enquanto Manária observa Rod de perto até o momento certo, onde ela neutraliza seus lacaios, o cercando na sequência com os seus e o força a se render. Nisso, o professor Torrid aplaude e revela que ela usou a quebra de magia, um feitiço onde se estuda a composição do outro feitiço e o desfaz. Conforme a cena muda e agora estamos nos aposentos de Claire, ela fica se lavando de elogios para Manária, enquanto Ray só vai concordando com frases curtas, levando Claire a pensar que Ray está com ciúmes dela, mas nossa protagonista nega, dizendo que só a ama e admira a Claire. Claire diz que está cansada de ouvir essa piada, então Ray pergunta como pode provar seus sentimentos, e ela cita o poema que leram na aula, pedindo que ela ofereça a ela uma flor de flores na balança, pois dessa forma a verdade de seus sentimentos será transmitida. Aprendemos com Ray que o poema que ela está citando fala sobre dois homens influentes que se apaixonaram pela mesma sacerdotisa, criando um caos à nação devido ao seu conflito. Diante dos problemas, a sacerdotisa ora por ajuda, então Deus lhe dá uma balança para mostrar com qual homem ela deveria se casar, baseado na oferenda de cada um. Um dos caras oferece dinheiro e o outro oferece a flor de floss. E essa flor faz com que a balança pendesse para o lado dele, levando a sacerdotisa a se casar com ele, enquanto o outro se tornou um grande rei, mencionando que a cerimônia de amor é baseada nessa lenda. Conforme a cena muda, vemos que Manária e os príncipes discutem sobre a tal balança, enquanto Manária sequer sabia que essa balança existia de verdade. Tenny sugere que ela pode ser uma ferramenta mágica. Claire explica que a balança é usada para decidir quem vai casar com quem, mas a maioria das pessoas usa a cerimônia como uma desculpa para confessar seus sentimentos. Manária pergunta se eles são corajosos o suficiente para testar o seu amor na balança, e Yu comenta sobre Claire ser sortuda por ter Ray, mas ela nega. Manária pergunta se o que tá rolando por ali é um amor platônico e
não correspondido e os dois príncipes concordam. Após isso, Claire diz que preferia escolher Manarya em vez de Ray se fosse para se relacionar com alguém entre as duas, e Manarya, para provocar Ray, abraça Claire e as duas começam a flertar entre si, e eu só penso que nada, absolutamente nada justifica essa sacanagem com a nossa prota. Chega a doer o coração de pena, gente. Ray obviamente fica irritada ao vê-las e começa a inverter a ordem de tudo que ela tá fazendo, seja servindo leite ao invés de chá, seja transbordando as xícaras que enchia. A cena então muda e ao acordar, Ray encontra Manarya escovando os cabelos de Claire, já que ela acordou muito tarde. Ray iria dizer que era seu hobby, mas acaba se corrigindo e dizendo que aquele ali é o seu trabalho. Claire a acusa de ser assustadora, e Manarya diz que ajudou Claire porque quer, e elas começam a flertar novamente enquanto vão para o refeitório, enquanto Manarya dá a Ray um olhar de superioridade. E meu amigo, nesse momento o anime podia até virar história e a nossa prota ir embora dessa espelunca. Sério, eu não tenho coração pra ver gente boa sofrer dessa forma, mas seguimos. Manarya e Claire continuam flertando ao longo do dia e Ray acaba desabafando com Misha sobre ela. Misha diz que essa é uma boa oportunidade pra se separar de Claire e eu nunca concordei tanto com ela, e digo mais, faria um casal muito melhor essas duas, hein? Mas Ray, que obviamente não é a pessoa mais racional que eu conheci, se recusa, dizendo que Claire é a sua razão de viver, então ela aconselha a lutar por seus sentimentos. Ray diz que revidar significaria ceder às provocações de Manarya, e mais tarde, à noite, ela se pergunta por que Manarya está do lado de Claire, quando no jogo original ela deveria ser sua aliada. No dia seguinte, os Cavaleiros da Academia anunciam um evento de caça a monstros em homenagem à Cerimônia do Amor, onde os monstros atraídos pela Pedra Mágica da Balança do Amor são exterminados. Embora eles sejam fracos, os monstros aparecem em grande número, então os alunos deveriam ajudar o exército a exterminá-los em equipes de 3. Claire, Ray e Manarya formam uma equipe e discutem como a balança funciona. Claire explica que ela mede o peso dos sentimentos de alguém com base na dificuldade de obter o item, dizendo que o item mais pesado conhecido é a Flor de Floss da lenda. Ray critica a história, dizendo que a sacerdotisa deveria ter sido capaz de decidir por si mesma, mas Claire aponta que às vezes você não pode ter certeza de seus próprios sentimentos e que o amor é cego. E antes que Ray possa dizer algo, Manarya pede um chá. Ray vai buscar mais chá e as outras garotas seguem, deixando Manarya e Claire sozinhas. Claire então diz que Ray tem agido de forma estranha e Manarya pergunta se ela não sabe por que ela está agindo dessa forma, repetindo suas palavras de que o amor é realmente cego, o que confunde Claire. Enquanto isso, as duas alunas que estavam com elas avisam Ray para ficar de olho em Claire, porque ouviram um boato sobre Manarya ter uma reputação entre damas à noite em Soulce, e elas dizem que se algo acontecer com a Claire, vão culpar Ray por isso. A cena muda e Ray se despede de Claire, e ao sair do quarto, Manarya confronta sobre seus sentimentos pela Claire, dizendo que ela tem se comportado bem apesar de ser provocada, e Ray diz que só quer ver Claire feliz. Manarya acha isso decepcionante, dizendo que ela desistiu e pergunta por que não admite que quer ser a única a fazer a Claire mais feliz. Ray pensa em como adoraria fazer Claire feliz, mas lembra que ela é uma plebeia e uma garota, então não é a pessoa certa pra ela. Manarya desafia a tirar Claire dela se seus sentimentos são verdadeiros, dizendo que ela quer livrar a Claire de seus sentimentos baratos, pois do jeito que está, ela simplesmente sente pena das duas. Ray diz que se o que ela quer é briga, então ela acabou de conseguir, e então as duas concordam com uma batalha. Elas se encontram no campo de prática no dia seguinte com uma multidão observando, enquanto Claire dá início ao combate e Ray imediatamente cria um buraco sobre Manarya, que ela escapa com facilidade. Ray usa a distração para convocar um meteoro de água e lança sobre Manarya, mas quando se vira, encontra Manarya logo atrás dela e descobrimos que ela usou sua afinidade excepcional com a magia de vento para se teletransportar. Ray percebe que deve agir rapidamente antes que Manarya possa usar sua quebra de feitiços e lança um feitiço de alto nível, que cria um campo gelado cheio de estacas, mas Manarya escapa novamente e diz que agora vai levar a sério. Ela então usa seu feitiço dominador, que é um ataque anti-magia que combina o poder dos 4 elementos, e isso deixa Ray simplesmente esbagaçada. Claire corre para o lado de Ray e Manarya a cura, mas Claire a repreende por ter ido longe demais. No entanto, Manarya aponta que ela se preocupa muito com ela. Ray acorda, o que deixa Claire aliviada, e ela percebe que não pode derrotar Manarya porque sabe o quão forte ela é, e Manarya, usando telepatia, informa que agora Claire será dela. A cena muda e vemos que as garotas saem para exterminar monstros e vemos que Ray mantém distância das duas. Claire, percebendo que algo errado não tá certo, corre atrás dela e confronta ela sobre seu comportamento estranho. Ray admite que lutaram um duelo por causa dela e porque ela perdeu, ela não tem mais o direito de ficar ao seu lado. Claire fica nervosa e diz que ela não é um prêmio a ser conquistado, mas Ray acha que ela provavelmente gosta de ser desejada por alguém como Manarya, mencionando que ela foi seu primeiro amor. Claire fica mais irritada ainda e diz a ela para não falar assim com sua mestra, mencionando também que do jeito que ela está agora, ela não serve mais como sua criada, e com isso Ray
Ray diz então que vai se demitir e Claire relutantemente aceita, dizendo que ela serviu a ela muito bem. Ray fica chocada ao ver as lágrimas em seus olhos, percebendo que cometeu um erro fatal que ela não é capaz de desfazer, mas ela vai embora mesmo assim e Claire pensa em como ela é uma mentirosa, já que também está a deixando. Conforme os dias passam, vemos que Claire e Ray começaram a evitar uma a outra e Manaria confronta Ray por machucar a Claire, se perguntando por que ela desistiu tão facilmente. Então Ray diz que ela atirou dela. Manaria fica pistola com as afirmações dela, dizendo que ela teria desistido de qualquer jeito, mesmo que ela não estivesse por ali, já que ela tem medo de admitir seus verdadeiros sentimentos com medo de ser rejeitada, e por isso ela fica usando palavras bonitas do tipo só me importo com a felicidade dela e tal. E Ray, por mais doloroso que seja, percebe que ela está certa, pensando em como ela quer que Claire se apaixone por ela, mas diz que não vai funcionar, já que elas são duas garotas e que além disso ela gosta de outra pessoa, então ela vai apenas reprimir seus sentimentos pelo bem da própria Claire. Manaria diz a ela que um relacionamento assim está destinado a ruir. Ela então abre o coração e explana sua própria experiência ao mencionar que ela já foi apaixonada por uma empregada um dia. Ela conta como reprimiu os sentimentos e que falava palavras parecidas com a da Ray sobre querer apenas a felicidade dela e tal. Porém, contudo e entretanto, ela menciona que cometeu um grande erro e que acabou cedendo aos seus sentimentos e sabendo a diferença de status social de ambas. Ela sabia que a empregada não negaria, só que em um determinado dia a empregada simplesmente sumiu sem dizer o destino. Machucada, ela começou a frequentar bordéis para manter seus relacionamentos superficiais, justamente para não machucar mais ninguém de novo, já que ela se arrepende de ter machucado e perdido ela, mas ela menciona que mesmo com isso, ela nunca se sentiu completa. Ray pergunta o que ela espera que ela faça, e Manaria diz que vai usar a Claire para seu próprio divertimento se ela não fizer nada, então Ray a desafia na cerimônia de amor. Manaria aceita o desafio com a condição de que se ela vencer Ray, também será dela, mas a nossa prota concorda dizendo que não vai perder. Manaria conta a Claire sobre o desafio, então ela vai procurar Ray, mas Tane diz que ela está ocupada pegando todas as missões de caças a monstros. A cena muda e vemos que Ray está capotando os monstros, enquanto espera que eles dropem um item raro que ela possa colocar na balança, já que não tem esperança de conseguir a flor de Floss, que Manaria certamente é capaz de obter. Ela encontra vários monstros em sua jornada pelo drop e permanece determinada a conseguir a melhor oferenda possível. A cena muda e todos se reúnem para a tal da cerimônia, e Misha pergunta a Claire por quem ela está torcendo, mas ela só diz que pessoas que a tratam como um prêmio não significam nada para ela. Misha diz que quer que Ray vença e pergunta como ela sente sobre ela. Então Claire diz que Ray só falou bobagens desde o momento em que se conheceram, mas vemos que ela acaba sorrindo enquanto fala sobre sua personalidade peculiar. Misha pergunta se ela aceitará Ray como sua companheira novamente se ela vencer, mas Claire diz que como ela é uma nobre, não pode simplesmente se curvar e implorar para que ela seja sua companheira novamente. Então Misha deseja apenas que o milagre aconteça e que as coisas deem certo para elas. Claire então espera em frente à balança enquanto Manaria se aproxima com a flor de Floss e Ray não aparece em lugar nenhum. Manaria vê isso como uma vitória e se curva a Claire enquanto repete seu juramento de quando se conheceram lá atrás, e justamente quando ela está prestes a beijá-la, Ray aparece e diz a Claire que não deixará a Manaria tê-la. Manaria diz que ela já perdeu, já que sua oferta certamente terá mais peso, mas Ray apresenta sua própria oferta que, para choque de todos, acaba sendo um pequeno galho mirrado todo caquético ali que acaba até arrancando risos de sua rival. As duas então colocam suas oferendas e Claire lembra de Manaria falando no ouvido dela para ter fé em Ray, e com as oferendas devidamente postas, o galho mirrado então começa a crescer e se torna uma árvore colossal, que acaba inclinando a balança a favor de Ray. Ray nos explica que sua oferenda é o galho do amor eterno, um item raro que ela conhecia por seu conhecimento do jogo. Todo mundo fica surpreso e Rod explica a Manaria que Ray é exatamente assim e não há como lidar com ela de forma convencional. Nossa prota maravilhosa então se vira pra Claire e confessa seus sentimentos, dizendo que ela não é capaz de oferecer um amor como das histórias e que não consegue dizer coisas importantes sem que sejam na brincadeira. Mas mesmo que a balança do amor e a deusa não reconheçam isso, ela ainda a amaria. Ela continua e diz que não importa para quem ela tenha que se ajoelhar ou quantas vezes isso se faça necessário, ainda assim ela sempre a amará. Nisso ela estende a mão e pede para que ela aceite não apenas como sua criada, mas como sua parceira também. E eu não ironicamente estou muito emocionado com a declaração da Ray, hein gente? E no momento em que Claire também se emociona e resolve dar a mão a Ray, Manaria ri em descrença afirmando que perdeu. Nisso a doidivana surtada abraça a nossa prota e revela que seu objetivo verdadeiro sempre foi ter a Ray o tempo todo,
e então começa a provocá-la, quase a beijando, inclusive dizendo que a ama desse jeitinho e tal, mas no momento final Claire a agarra e diz que Ray pertence a ela, deixando todo mundo absolutamente chocado, e Ray fica encantada ao ouvir isso e começa inclusive a provocar a Claire sobre sua confissão. A cena muda e após alguns dias, Manaria se prepara para partir para Soulce, porque ela está de volta à corrida pelo trono após ouvir notícias da morte do primeiro príncipe, dizendo que ela pode pelo menos ganhar o trono depois que Ray a rejeitou. Ray então reflete que talvez Manaria tinha o objetivo desde o início de juntá-las, e inclusive acabou antagonizando a história para que a relação delas justamente evoluísse. E antes de partir, ela pede para falar com Ray uma última vez e pergunta quem ela realmente é, já que ela tem conhecimento de coisas que ninguém mais tem. Ray se recusa a revelar sua verdadeira identidade, mas jura por Claire que ela não é uma espiã do Império e que seu objetivo é proteger Claire de uma tragédia que está por vir, o que Manaria acha tranquilizador, afinal se ela jurasse por alguma divindade ela não acredita, mas como jurou pela Claire, ela com certeza acredita. Então a cena muda mais uma vez e todos parabenizam Claire, dizendo que ela será a noiva de Ray, mas ela diz que como ela é uma nobre, Ray será a noiva, mas ela acaba ficando envergonhada ao perceber que pouco a pouco ela está se entregando aos sentimentos. Ray provoca sobre isso na aula e Claire parece finalmente aceitar seus sentimentos, mas Ray confessa abertamente seu amor a plenos pulmões e Claire tenta puxar o freio dela, empurrando pra longe, e todos os outros demonstram estar felizes por elas. Nisso, tanto o episódio quanto o anime acabam, e que história adorável de acompanhar, né, gente? A Ray é uma protagonista incrível que dá gosto de torcer por ela, e o anime como um todo foi super agradável de acompanhar, seja com momentos tensos ou momentos engraçados. Agora resta torcer para que tenhamos a continuação dessa história maravilhosa em uma futura temporada. Mas me conta, você que assistiu até aqui, o que achou desse anime? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre ele, aproveita e deixa o like e o hype também, para que dessa forma o vídeo ganhe mais relevância e seja recomendado para mais pessoas. E não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, porque dessa forma você ajuda o canal a crescer e não perde nenhuma novidade.